Aqueles que Deus faz um nome grande são aqueles que obedecem à voz dele e são aqueles que adoram ao Senhor, mas também proclamam o nome do Senhor. Veja comigo, por favor, no verso 8 do capítulo 12. Ainda, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou uma tenda, a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, de novo, e invocou o nome do Senhor. E invocou o nome do Senhor. A palavra aqui, invocar o nome do Senhor, clamar, propagar, falar, tem a ver com esse papel da obra gentílica, da salvação das nações. Veja como é interessante, no verso 5 do capítulo 12, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. E é interessante que a palavra hebraica para pessoas aqui é alma. A tradução, tem algumas traduções que colocam e acrescentou almas. Mas como em hebraico não existe essa dicotomia que nós tentamos estar entre alma e corpo, quando a palavra alma pode significar até eu mesmo em hebraico, não tem nenhum problema. E aqui alma são pessoas, mas pessoas também são almas. A ideia aqui é que foram acrescentadas a Abraão pessoas, almas. Em outras palavras, o grupo que saiu foi crescendo com ele. E ele ia propagando: eu fui chamado por Deus para uma cidade que eu não sei onde é, mas eu estou indo para ela. E eles criam juntamente com ele, ele invocava o nome do Senhor. E consequentemente com isto, irmãos, ele estava como um homem que tem um nome engrandecido por Deus, não reinventando a obra de Deus, mas se conectando com o passado, com uma narrativa que nós vemos de Enos, lá, quando da descendência de Sete, passou a invocar o nome do Senhor. Venha comigo, Gênesis capítulo 4, por favor. Verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Há uma história, irmãos, nós não começamos. E Enos aqui, quando ele está restaurando o culto que havia sido perdido pelo seu primeiro pai, se eu posso dizer assim, não de Sete, mas de Abel, que foi morto por Caim, oferecendo, proclamando o nome do Senhor por meio do sacrifício. Aqui, quando ele então oferece o sacrifício no altar, ele levanta o altar, ele invoca o nome do Senhor, ele proclama o nome do Senhor. E veja, assim como ele faz de modo redentivo, Deus faz por modo da criação. Diz o Salmo 19, a criação proclama a glória de Deus. Esses são aqueles que Deus faz o nome grande, que Deus engrandece o nome. Esses são aqueles que são registrados na história com o nome de Deus, com o sobrenome. Abraão é conhecido como o pai da fé. Que nome para ser conhecido? Como nós seremos conhecidos, irmãos? Como eu tenho feito? O que eu tenho feito do meu nome? O que dirão as pessoas de mim? Quem sou eu? O que eu faço?
ficar conhecido como aquele que construiu uma torre, edificou uma cidade, ou como um homem que foi chamado de uma cidade para outra, sem saber para onde ia, certo de que chegaria lá, mas vivendo como peregrino, e como peregrino, ele não edifica uma cidade, mas altares para Deus. Altares para Deus. E no fim, o nome engrandecido é o de Deus, não o meu. No fim, Abraão, que teve o nome grande, foi grande porque tornou o nome de Deus grande. Porque ele fez aquilo que Deus mandou fazer. Porque ele obedeceu à ordem de Deus. Esse é o caminho de fazer o nosso nome grande. Fazer o que Deus ordena. E é interessante, irmãos, que em Hebreus, no capítulo 11, o texto de maior conexão com esse texto. Hebreus, capítulo 11, verso 8 em diante, diz assim. Preste bem atenção na leitura desse texto, irmãos. Primeiramente, no verso 1 do capítulo 11, nós temos o conceito de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, a fé é ter certeza de alguma coisa que se espera. É ter convicção de fatos que não se veem. Verso 8. Com esse conceito em mente, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um Mariá já amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Diz o texto sagrado que Abraão esperava a cidade para onde Deus havia prometido. Mas a cidade que ele aguardava era aquela para onde apontava a cidade que ele chegou a entrar em Canaã, a pátria celestial. Ele entendia que o elemento terra prometida, apontava para algo superior,
não era apenas um limite geográfico na Palestina, mas apontava para um momento e um lugar superior, a pátria celestial. E ele aguardava essa cidade. Quem aguarda essa cidade, quem espera uma cidade como essa, vive nessa terra como peregrino, como quem não faz raízes aqui, como quem não espera viver a eternidade aqui, como quem aguarda a renovação dos céus e da terra. Abraão tinha essa fé, foi dada por Deus. E foi-lhe prometido também a salvação dos gentios, na segunda parte da promessa. Verso 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que nesse momento do texto, irmãos, parece que alguém pode dizer, então se você falar mal de Jerusalém, você vai ser amaldiçoado. Se você falar bem de Jerusalém, você vai ser abençoado. Não é esse o sentido que ele está dando em posse. Porque no capítulo 3 do livro de Gálatas, no verso 8 do capítulo 3 de Gálatas, diz que os filhos da fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão. Os que creem é que são os filhos de Abraão. E diz o texto ainda em Gálatas, que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Que Evangelho? A salvação pela fé, a justificação pela fé. Ele pré-anunciou a Abraão. Quando? Aí ele cita esse texto. Quando disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui foi anunciado a Abraão a salvação pela fé, pela graça. Justificados pela fé. Para onde, irmãos? Para onde Abraão estava indo? O lugar onde ele esperava, o povo que ele via. Como diz a Hebreus 11, era mais numeroso do que as estrelas dos céus. E é tão interessante que Deus chama Abraão, no capítulo 17, sai da tenda e olha para o céu. Você pode contar as estrelas do céu. Assim também é a tua descendência. E ali, irmãos, estava eu e você. Naquele dia, o Senhor mostrou toda a sua igreja. Por quê? Porque a igreja do Senhor é feita por aqueles que, como Abraão, creram na promessa do Senhor. Bem, Abraão é o pai da fé, mas você não é salvo pela fé de Abraão. Nem em Abraão. Abraão, ele é obediente, mas você não é salvo pela obediência de Abraão. Abraão foi prometido uma terra, mas essa terra não foi construída por Abraão. Abraão fez o que Deus mandou, mas Abraão não morreu pelos nossos pecados. Disse Cristo, antes que Abraão existisse, eu sou. Diz a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A minha redenção não está fundamentada